a educação, o núcleo editorial, a coordenação de informação e documentação, que reúne biblioteca e arquivo, e a área de comunicação social. Então essa estrutura é o que a gente chama do sistema de comunicação, os setores todos constituídos com suas finalidades, com seus veículos, com suas linguagens próprias. Bom, o que o Museu Guild comunica? Para finalizar, então eu vou apresentar rapidamente esse sistema de comunicação e seus projetos estruturantes. Basicamente, informações e conhecimentos relacionados à Amazônia, e consta no plano diretor os seguintes princípios: a ética na pesquisa científica, o fortalecimento de sua credibilidade enquanto instituição de ciência e tecnologia, a responsabilidade social enquanto instituição pública e o respeito à diversidade étnica, cultural, biológica e ambiental da Amazônia. Entende-se que nada que se faça deve prejudicar esses princípios expressos no plano diretor. O eixo 1 desse sistema reúne o Parque Zoobotânico, a área de museologia e a área de educação. No Parque Zoobotânico ele mantém coleções ex situ para exposição pública. A museologia atua na comunicação por meio de objetos no espaço tridimensional, e a educação oferecendo projetos e serviços a públicos diversos, ao público em geral e a públicos diversos também. São muitos serviços e muitos projetos focados desde crianças até grupos de terceira idade que funcionam no museu, com apoio do museu. Há alguns projetos estruturantes, o principal deles é a revitalização do Parque Zoobotânico. Então, há um grande projeto sendo trabalhado para que esse espaço seja remodelado e potencializado na sua capacidade de comunicar ciência. Esse é o projeto paisagístico final do parque, que está sendo apresentado agora em junho, depois de 2 anos de trabalho. Ele já apresenta, o que os senhores podem ver, o que a gente chama do complexo expositivo do museu, que reúne, que vai integrar a Rocinha, o aquário e o novo centro de exposições, cuja construção já iniciou pelo lado da Avenida Alcido Gacela, já pode ser vista inclusive da rua essa construção. Nesse centro de exposições haverá 2 grandes salas de exposições, onde o acervo poderá ser acessado pelo público. Temos aqui o setor educativo, que vai ser também consolidado. Aqui o que a gente chama de quadrantes da memória, que é a parte mais antiga, é a parte do Parque Zoobotânico que permaneceu intocada, preservada, desde a época que Emílio Guild construiu o parque. E temos aqui o roteiro do Jardim Zoológico, que também está sendo redefinido, que vai funcionar por meio de um complexo aquático e de aves aqui no fundo do parque. Esse é o centro de exposições que está sendo construído já. Maquetes eletrônicas. No eixo 2, funciona o núcleo editorial, a biblioteca e o arquivo e a área de comunicação social. O núcleo editorial são 2 núcleos, na verdade, um dedicado à publicação dos 2 boletins, Ciências Humanas e Naturais, e o núcleo de livros. A biblioteca e o arquivo, ofertando serviços diversos, e a área de comunicação social também ofertando serviços diversos, em outra linguagem, para outros públicos. Os projetos estratégicos estruturantes são, em primeiro lugar, a consolidação e fortalecimento da nossa editora, sobretudo dos 2 boletins que dos últimos 2 anos foram reformulados e receberam maior atenção por parte da direção do museu. Tivemos um apoio muito grande do Instituto Evandro Chagas nesse processo, auxiliando a repensar o boletim e a colocar ele de maneira mais agressiva nesse mercado científico. O Boletim de Ciências Humanas deverá ingressar no Cielo a partir desse ano, já está com o processo já de submissão, de aprovação, já está nesse processo de indexação no Cielo, e de Naturais segue ainda nesse processo. Aqui as novas capas de Ciências Naturais e Humanas, é o último número. A reforma da biblioteca é outro projeto estruturante, com apoio do CT Infra. Ela deverá ser em breve fechada e reformulada, com seus espaços renovados, modernizados. A biblioteca e o arquivo, no caso, recebeu atenção por meio de alguns projetos que tiveram como finalidade recuperar o seu acervo. Essa é a coleção fotográfica, que teve o apoio da Caixa Econômica Federal, e em breve sairá o catálogo dessa coleção. E a coleção de obras raras, que recebeu apoio do BNDES para um novo acondicionamento e também a organização do catálogo desse acervo. A biblioteca também está organizando uma série de bases de dados para colocar serviços à disposição na internet.
A própria internet está sendo pensada como, não apenas como folder institucional, mas como também um espaço para prestação de serviços e espaço para educação. Então, já há alguns projetos desenvolvidos em desenvolvimento dentro dessa finalidade, explorar esse recurso como instrumento de educação, como recurso educacional e também como a prestação de serviço. A área de comunicação publica, vocês receberam dentro dessa sacola o Destaque Amazônia, que é um informativo. Existem outros serviços que a área de comunicação presta à sociedade, sobretudo à imprensa de maneira geral. Bom, como resumo, nós temos hoje uma política de comunicação com linhas de atuação, diretrizes e estratégias definidas na instituição, uma coordenação com autonomia administrativa, setores estruturados com atribuições bem definidas, o órgão colegiado consultivo, um pessoal qualificado, inclusive com pós-graduação, recursos financeiros para a manutenção dos serviços e projetos e canais de comunicação com a sociedade também já estruturados, como uma ouvidoria criada há 3 anos, um centro de visitantes no Parque Zoobotânico e a própria internet. Há muitos problemas a serem vencidos, mas a gente já tem a comemorar muita coisa nesse processo de consolidação dessa área. Aqui são alguns números também, eu posso passar. Bom, os nossos desafios principalmente são a consolidação, a implantação e consolidação de um programa de comunicação e informação que tenha relação, que estabeleça a ponte entre o conhecimento produzido na instituição, na área de pesquisa, como se comunica. A integração justamente desses setores de comunicação e entre esse setor, a área de comunicação e a área de pesquisa. A participação em programas transversais, como o programa de biodiversidade, estudos costeiros, Piatã-Mar, etc. A participação em projetos de pesquisa desde sua concepção e a implantação de mecanismos de monitoramento e de instrumentos de avaliação. Esse é um grande nó, esse é um grande problema, porque a gente trabalha muito, a gente faz muitas tarefas, mas reflete muito pouco sobre elas. Avalia muito pouco essas tarefas, se elas são eficazes, se elas são efetivas, enfim, o que a sociedade pensa e como ela avalia das nossas atividades. Então, isso é algo que permanece também no horizonte como um objetivo a ser perseguido. Essa é a estrutura. Essa é a forma como o Museu Guilherme se organiza, como ele olha para a sociedade, como ele se volta para a sociedade. É o lado público do museu, é a maneira como a instituição se pensa, se estrutura, se organiza e pensa justamente esses canais, esses veículos de comunicação com a sociedade. É a maneira como a instituição tenta retornar à sociedade o conhecimento que é produzido na instituição, sobretudo com recursos públicos. Obrigado pela atenção. Eu falei no início que esse programa do museu, eu conheci um pouco dele, mas eu era um grande admirador, e dá para saber por quê, né? É um programa muito bem estruturado. Parabéns, Nelson, e obrigado por ter trazido isso para nós aqui. Eu queria passar agora a palavra ao Dr. Estevão Cruvinel, que vai nos brindar também com a sua palestra. Dr. Estevão, por favor.